era É, um era eu tenho Heloísa. certeza. Eu acho que é das duas, vamos ver. Aê! Galerinha. Jogamos fino. Ah, não, Falei, velho. mano, confia, pô. Foi. Mariane ficou. Antes dela O me João matar, tem que parar com ela me essas noias seguindo. dele. Eu rodei o mapa todo antes da Mariane me matar e ela me seguindo, velho. Ô, mas quem que era outra? Era a Heloísa mesmo? Vamos jogar Era você, também? Heloísa? Não, ô BH, você me desculpa, mano, mas você fez um Era negócio eu, muito que feio, saco, velho. Nossa, não era pra me ter reportado a merda do corpo, eu fui lá e reportei. Pois é, acabou. Ela Heloísa já entrou, Esther. entregou. Eu já sabia que era desde o início a Heloísa, porque a Heloísa falou assim, gente, Não dá gol, não, dá gol, não. meu negócio deu problema aqui, eu não vou conseguir votar. Esse bug, Não, mas tá, bugou mesmo, sério, é por causa que eu baixei hack pra me ficar com as roupinhas. isso é bug do impostor, velho. Oh, mas não dava pra matar os seis, vocês estavam andando tudo junto. Gente, A pessoa tá na sala. Ah, velho, que os médios, Mariane. Não deu Não dá pra pra matar, tava deu tudo pra junto. todas as vezes. Ô, vai entrar mais alguém e a Maria que tava na primeira Não. Gente, a rodada. pessoa não tá na entra, não. sala. Problema não, vai. Quem é que professor agora? É o Eliseu? Mas Ah, de agora é boa. aula. É o Eliseu? Ah, não, é o Entra professor também, Beto, não, tô de boa. pessoa. Não. Entra também, vamos A jogar com nós. professora de inglês. Bora, pessoal. Bora pegar uns amôndegas aqui. Dá gol, se ninguém mais for. Vamos lá, pessoal. Chamadinha. Bernardo. Professor, vamos jogar Among Us com nós, professor? Que isso? Deixa esse negócio de aula de lado, professor. Carolina. Presente. Christian. Presente. Cláudio. O Presente, Claudão. presente. Tô aqui Enzo. sempre, professor. Cadê o Enzo? Heloísa. Tá com 100% de frequência, viu? Você é um dos poucos. Você, a Esther, Eu? Lucas Fernandes. Eu, professor? É, você. Parabéns Sim. aí, tô vendo. Cadê o Enzo? O Enzo falta. O Enzo faltou, professor. Esther tá aí. Filipão da Massa. Salve. Gustavo. Tá aí. Heloísa. Tô presente. Ah, tá. João Vitor. Presente, professor. Ô, João Vitor, você tá faltando muito minha aula, viu? Do primeiro horário. Jonatas. Mil perdões, professor. Jonatas. Laiane. Lucas Fernandes. Lucas Henrique. Maria Eduarda. Professor, só tem uma coisa a dizer. Dale. Dale. Mariane. Presente, professor. Natan Gabriel. Presente, professor. Natan Garibaldi. Presente, professor. Nicolas Wolterstoff. Presente, professor. Pedro. Rafael. Sara. Oi, professor, desculpa o atraso, viu? Tá. Sem problema. Deixa eu fechar aqui então a chamada.
Professor, eu vou ali só pegar um copo d'água que eu estou com Pedro é sede. outro, hein? Tá faltando. Então já um. volto, professor. Ó, quem tá com muita falta aqui, tá? O Enzo tá com muita falta. Inclusive faltou hoje. João Vitor, muita falta. A Laiane tá com muita falta. O Nicolas tá com muita falta. Como assim, professor? É, você tá com muita falta. É porque eu cheguei atrasado no primeiro horário. Professor, eu beber uma água ali rapidinho e já volto, beleza? Quantas fotos que eu tenho, professor? Um monte, 6. Só numa aula? Só numa matéria? É. E o Rafael não, o Pedro. Professor, quantas fotos eu tenho na sua aula, o Jonatas? Tem quantas fotos na sua aula? Muitos, pai. 4. E eu, professor, Nathan Gabriel. Nathan Gabriel. 4 também. Mauri aqui deve ser atraso, né? Apesar que teve falta também, o Nathan andou faltando mesmo. Mas beleza, gente, atenção nisso aí, tá? Atenção nisso aí. Às vezes o pessoal chega atrasado, chega depois da chamada. Eu, de fato, estou preocupado com isso aqui. Estou registrando. Vamos lá. Enquanto isso, já vai aí para o seu material. Tá acabando, gente. Graças a Deus. O conteúdo também está sendo direcionado. Professor, o que o senhor vai fazer nessas férias? Férias ou feriado aí? É umas férias, né? Porque a gente tem que aproveitar, falar que é férias pra gente ganhar um ânimo, assim, dar um autoestima. Mas o que você vai fazer, professor? Cara, não vou mudar muito minha rotina, não. Professor, eu cheguei, tá? Desculpa o atraso um pouquinho. Meu Pedro. Pedrão, você tá acumulando falta aí, velho. O Pedro, eu acho que ele tava encontrando com um amigo muito íntimo dele. Aí eles foram... Acho que foi acontecer lá. Cheio de falta aí, velho. Ô, pessoal. Ou então, cara, eu vou continuar na mesma, né? Estudando, meu doutorado, brincando com minha filha. Professor, eu acho que eu devia fazer Não dá muito, não, cara. Eu acho Só que não vou dar aula, né? Professor. Já dá para dar uma descansada já. Oi, fala. Não? Pessoal, Voltei, vamos lá, professor. então. Voltei. Beleza, Claudão. Então vamos lá, gente. Capítulo 6. Consumo, mídia e tecnologia. A grande questão aqui desse capítulo é a gente saber interrelacionar o poder da mídia, o poder da comunicação e a influência na cultura da sociedade. Então, aqui nós já estamos numa condição de começar a fazer algumas análises críticas, algumas análises sociológicas mais complexas. Agora que a gente já sabe qual que é a atitude sociológica, qual que é o enfoque do estudo da sociologia, agora que nós já sabemos também o que é cultura, nós podemos, então, fazer uma análise sociológica de como funciona as mudanças culturais, como elas são formadas, como elas são estruturadas, como elas são estabelecidas. E a gente vai criar aqui e apresentar para vocês, obviamente, alguns mecanismos de análise da cultura. E um mecanismo que o capítulo traz para a gente, o capítulo 7, é justamente
o mecanismo da mídia, né, das comunicações, enquanto formas de estabelecer, de influenciar, de impactar uma determinada cultura. Então, nós sabemos, pessoal, enquanto seres sociais que nós somos, que a nossa identidade ela é formada profundamente pelas relações sociais que nós estabelecemos. Desde as instituições sociais mais nucleares, como a família, até instituições sociais mais complexas, como o próprio Estado e o mercado também, né? Você só é você, tal qual se apresenta, com as suas identidades, os seus dilemas, a sua personalidade, porque você foi criado em meio a uma cultura que te gerou impactos e influências decisivas. Eu gosto muito de usar o exemplo da língua, né? A gente foi educado a partir do português, enquanto nosso idioma natural. E a nossa forma de raciocinar, ela depende profundamente do português, ou não é assim? Eu estou aqui no capítulo 6, no tópico 1, tá bom? Cultura e comunicação, um percurso entre símbolos e significados. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui com essa fala? Que o próprio idioma, ele forma a nossa forma de... ele influencia na nossa forma de articular a nossa racionalidade. O contexto familiar em que nós nascemos, a educação que nós tivemos desde o início, o contato que nós tivemos com outras pessoas que nos marcaram profundamente. Então, nós somos seres que estamos em profunda interação com a sociedade, absorvendo conteúdo e também oferecendo conteúdo. O que acontece, pessoal? Então, a comunicação é este fenômeno que vai gerar, então, as influências que nós recebemos e as influências que nós geramos. E, segundo a sociologia do Max Weber, é justamente essa inter-relação, essas relações sociais, que vão estabelecer, num campo mais amplo, a cultura em que se forma, em que nós nos formamos e que formam outras pessoas também ao nosso redor. De modo em que a gente, nós aqui somos receptores de cultura e também somos construtores de cultura. Se a gente ampliar essa... E como que nós fazemos isso? É importante aqui a conclusão. Nós fazemos isso por meio da comunicação. Lembrando que a comunicação não necessariamente é só a comunicação oral. Existe a comunicação corporal, a comunicação por meio de símbolos, de escritos, da roupa que nós vestimos, né? Alguém que já foi influenciado pela roupa que alguém usa? Claro que já. Né? Viu alguma menina, viu uma outra com uma roupa legal e gostou daquilo e quis se vestir assim também, né? Então, veja que você está recebendo uma cultura que você recebeu por meio de uma comunicação visual que você estabeleceu com uma determinada pessoa, e por meio dessa comunicação você recebeu a cultura dela e a influência dela sobre você. Então, quando nós falamos de comunicação, nós estamos tratando do veículo da cultura. Isso é importante a gente entender. Sem a comunicação, em um certo sentido, não haveria a própria cultura, porque ela é formada pela inter-relação entre as pessoas, tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar com vocês. O segundo aspecto, agora na página 32, é sobre o conceito de massas e a comunicação de massas. Agora a gente vai interpretar a comunicação no campo amplo, no campo das massas.
Porque a gente, no nosso convívio pessoal, normalmente, a gente tem uma micro-influência, a gente influencia as pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, amigos, os nossos colegas de trabalho, de estudo. Agora, existem meios de comunicação que vão influenciar um cenário muito maior, um contingente muito maior de pessoas. E nós podemos, então, aqui já sinalizar o cenário, por exemplo, das grandes mídias, dos grandes canais de televisão, hoje em dia falando das mídias digitais, dos grandes youtubers, das grandes plataformas de streaming. Então, nós temos nessas estruturas grandes ferramentas de comunicação e grandes influenciadores. Hoje em dia tem até uma categoria profissional, né? Quem já ouviu falar? O personal... Não, como é que é? É personal influencer? Não, como é que chama? Me fugiu aqui o nome. Digital influencer. Digital influencer. É isso que você ia falar, Esther? Isso. É o digital influencer. O que é o digital influencer? É aquela pessoa que quer influenciar outras por meio da mídia social. Então, ele vai... Tem digital influencers que vão influenciar na moda, é ou não é? Canais de modelos, canais de blogueiras que se dedicam ao ensino da maquiagem, a postar foto de maquiagem, com roupas que estão ligadas à moda e tal. Tem digital influencers na área dos games, que é muito forte. Digital influencer na área dos comportamentos. Então, tem um universo todo aqui formando. Antes dessa fase, da grande profusão dos meios de comunicação via internet, nós tínhamos um fenômeno muito presente, que era o fenômeno dos grandes canais de televisão e dos grandes revistas e grandes jornais. Eu me lembro, pessoal, na minha época de infância, meu pai, todo domingo, a gente saía para almoçar fora, era uma rotina, assim, era um hábito na minha família, a gente saía todo domingo. Às vezes meu pai trabalhava muito, minha mãe também. Raramente a gente sentava em família para almoçar durante a semana ou mesmo para jantar. Mas no domingo era aquele ritual, né? Todo domingo a gente acordava um pouquinho mais tarde, fazia uma horinha, tal, e o almoço de domingo era em família e a gente sempre saía. Eu me lembro muito bem da gente se arrumando, do meu pai e da minha mãe colocando a gente no carro e a gente indo almoçar em algum restaurante de Belo Horizonte. E após esse almoço, era ritual. Meu pai levava a gente para almoçar e procurava uma banca e ia na banca e comprava as revistas da semana. Então, me lembro que ele comprava Veja, Isto É. Meu pai gostava muito de revistas e jornais, né? Comprava o Jornal do Domingo e, às vezes, né, tinha assinatura de um jornal, mas comprava no domingo um outro jornal, e ali eu me lembro que ia empilhando revistas na minha casa. Era a forma da minha família se manter informada, de ter conhecimento. Então, você tinha as notícias ali mais importantes nas revistas. Era uma época em que não havia internet, era uma época em que a gente tinha as notícias, a cultura, a comunicação era formada por meios bem escassos comparados a hoje de informação. Então, você tinha os canais de televisão, os canais abertos, não tinha nem, na minha época de infância, essa questão das TVs a cabo, isso foi algo que surgiu depois. Então, você tinha os canais abertos de televisão e você tinha jornais, revistas e a rádio. Então, veja que haviam centros de comunicação. Centros de comunicação em massa.
A palavrinha massa aqui, ela está presente no título do nosso tópico 2, na página 32. E o que de fato é a massa? Quando a gente fala de massa, nós precisamos considerar a ideia de um todo homogêneo. Isso é uma massa. É um todo homogêneo. É ou não é assim? Aqui em casa, teve um domingo também que a gente resolveu fazer uma torta de frango. E aí, teve que fazer a massa da torta. Pessoal, eu não sabia o tanto de trabalho que dava para fazer uma massa para torta. Tem que usar muita força, tem que ficar batendo a massa. A gente não tinha batedeira aqui, não tinha os instrumentos de tecnologia para isso, foi feito tudo na mão, amassando mesmo, tal, até tornar aquele todo, farinha, ovo, todos aqueles ingredientes em um todo homogêneo. E eu me lembro que a gente foi orientado da seguinte forma: ó, vocês são homens aí, vocês vão amassar a massa, porque precisa de muita força, mas vocês não podem parar enquanto vocês não perceberem que tudo isso se tornou uma textura homogênea. Vocês vão batendo, amassando. Na hora que vocês perceberem que, de fato, todo o conteúdo aqui está igualzinho, está uma composição única, aí você sabe que a massa está boa, está pronta. Então, a ideia de massa é esse mesmo sentido, é você ter uma homogeneização dos indivíduos. Então, quando você fala massa, você está falando algo tão em comum que você fica até com dificuldade de identificar os indivíduos. Você está vendo um todo, às vezes, tão igual que você não consegue mais distinguir os elementos ali presentes. Então, pessoal, a cultura de massa é essa cultura de homogeneização, de padronização geral de comportamentos e pensamentos. E o que isso tem a ver com a comunicação que eu falei anteriormente? Página 34, tópico 2.2, comunicação de massa. Pessoal, desde quando a imprensa foi inventada, lá no século XV, com o Gutenberg, houve um processo de produção de conhecimento por meio de textos que geraram maior difusão de cultura. Então, os jornais que meu pai comprava na banca, as revistas, todas elas foram possibilitadas pela inovação tecnológica que fez com que as pessoas não mais precisassem transcrever à mão, manuscritos, cada um dos textos. Agora, haviam máquinas que reproduziam em grande escala o mesmo conteúdo. De modo que qualquer pessoa que fosse em qualquer banca, naquele dia, ele ia ter acesso às mesmas informações de um jornal e às mesmas informações das revistas. Perceba, pessoal, que jornais, revistas, depois, com a televisão, as pessoas vinham, até pouco tempo atrás, viam os mesmos programas de televisão. Eu lembro na minha época de colégio, a gente comentava dos mesmos programas que a gente assistia. Era novela Malhação, era... O que mais que o povo assistia? Era Cacete e Planeta, que era o programa de humor que tinha na época, todo mundo assistia. E aquilo ali era o que formava a nossa cabeça. As bandas que tocavam na rádio, aquilo ali formava a nossa cabeça. Pessoal,
a grande questão aqui é o seguinte: na medida em que você tem empresas, centros de comunicação que veiculam as mesmas informações, a mesma cultura, os mesmos valores, você tem isso nas mãos de poucos veículos, você tem, então, uma formação cada vez mais de um senso comum, de uma massificação da cultura. Então, perceba, por exemplo, a indústria fonográfica. Antigamente, os CDs eram caríssimos, os LPs eram caríssimos, e a maioria das pessoas ouvia música não pela escolha própria, mas aquelas que eram tocadas nas rádios. O máximo que a pessoa poderia fazer é escolher uma das rádios. Mas as músicas que elas tinham como possibilidade de escuta eram aquelas que estavam veiculadas ali pelas rádios. E, pessoal, de alguma forma, as rádios tocavam o que as grandes gravadoras gravavam. Então, você tinha uma massificação da cultura por meio das gravadoras. As gravadoras escolhiam seus artistas, formavam uma cultura ali e negociavam com as rádios tocavam. Pessoal, quase todas as pessoas, isso era muito forte na minha época, apesar de hoje ainda ser muito forte, mas quase todas as pessoas da minha idade ouviam as mesmas músicas, tinham os mesmos hits, tinham as músicas que todo mundo sabia de cabeça, sabia de cor, porque era o que tocava, era o que estava na moda. Perceba, e aí é onde eu quero chegar, a comunicação de massa, perceba que quando há poucos veículos levando conteúdo para muitas pessoas, o que você tem é o efeito massa, o efeito de homogeneização da cultura. Por quê? Porque nós vimos que a comunicação é fundamental para a formação da cultura. Então, a gente tinha muitas influências em comum, porque era aquilo que nós recebíamos, que era as notícias que nós recebíamos pelos jornais, as músicas que nós ouvíamos pelas rádios, os textos que eram lidos pela imprensa escrita, que nós tínhamos acesso. Então, isso gerava uma padronização de comportamento. A tendência é que as pessoas tivessem opiniões próximas, gostos próximos. E este é o grande problema que entra no nosso tópico 3 aqui, na página 37, do que a Escola de Frankfurt vai chamar de indústria cultural. Indústria cultural, em que você tem a cultura transformada em mercadoria. Porque, pessoal, esses veículos de comunicação nada mais são do que empresas. E qual é o grande foco da empresa? O grande foco da empresa é gerar lucro. Perceba que você tem um poder de influência cultural nas mãos de empresas que não estão necessariamente interessadas em fomentar a cultura, a diversidade, a riqueza cultural. Mas elas têm como interesse principal a produção de lucro. E aqui está um problema fundamental que a Escola de Frankfurt, que é um grupo de sociólogos e filósofos que surge na Alemanha, vai trazer para a gente. Né? No finalzinho, ali na virada do século XIX para o século XX, você tem esses elementos aqui, essas capacidades analíticas bem presentes. Pessoal, quando você tem uma empresa que quer o lucro,
que quer vender o máximo dos seus produtos, e essa empresa é quem veicula a cultura que vai influenciar a grande parcela da população, você tem um conflito de interesses aqui. Por que você tem um conflito de interesse? Porque não necessariamente aquilo que dá mais dinheiro é aquilo que tem maior riqueza, maior diversidade cultural. Na verdade, costuma ser até o oposto. Quanto mais homogênea for a sociedade, quanto mais acostumada aos produtos que eu tenho a oferecer para ela, mais lucro eu vou obter. E aí eu sempre gosto de usar como exemplo a indústria fonográfica. Pessoal, há uma massificação muito grande do estilo musical na nossa cultura. Vamos pegar o Brasil como exemplo. Então você tem uma massificação. Hoje em dia, com todo respeito a todos os estilos musicais, mas você tem uma massificação muito grande, por exemplo, do sertanejo universitário. Ou das músicas de axé, né, aquelas músicas carnavalescas. Isso aí, pessoal, gera uma massificação muito grande da cultura. As pessoas, elas são criadas, e imagine num contexto em que elas só tinham a rádio para ouvir. E aí as indústrias ficavam produzindo o mesmo estilo, ficavam massificando o gosto das pessoas, porque o nosso gosto é muito influenciado pelo aquilo que nós recebemos culturalmente. Então, se você toca na rádio só música sertaneja, se toca na rádio só o forró, se toca na rádio só, sei lá, qualquer estilo musical que seja, a tendência é que o nosso gosto vá se ajustando àquele estilo. E isso vai gerando uma padronização de comportamento. E enquanto mais pessoas ouvem aquelas músicas, mais pessoas se acomodam ao padrão do gosto daquelas músicas, o que acontece, pessoal? Mais CDs e shows são vendidos daqueles grupos que são patrocinados por grandes empresas. Então, perceba a lógica interna da indústria cultural e da relação que há entre indústria cultural e cultura de massa. Há uma relação associada, porque a indústria cultural, e o que é a indústria cultural? São empresas que têm como produto a produção de cultura. Cultura aqui no sentido mais estrito do termo, né? De produção de conhecimento, de produção de música, roupas, pessoal, roupas, né? Eu me lembro, eu gostava muito de comprar roupas numa determinada loja de departamento aí, porque eram roupas baratas, tal, e eu gostava. Até que um dia eu fui numa festa e um dos amigos meus estava com a mesma camisa que a minha. A mesma, igualzinha, mesma marca, mesma cor, mesmo modelo. A gente virou piada na festa, né, entre os amigos, né? Roupa igualzinha, tal, a camisa. Aí eu percebi que aquela loja de departamentos, ela tinha roupas muito boas e baratas. Por quê? Porque ela padronizava a sua produção e massificava aquele modelo de roupa. Se você pensar séculos anteriores, haviam os alfaiates. Então, os alfaiates vinham fazer uma roupa personalizada para cada um. Não havia indústria têxtil, como nós conhecemos hoje, tão desenvolvida. Então, a indústria têxtil, ela padronizou. Então, você vê hoje, a maioria das pessoas usa, né, um estilo de calça jeans, um estilo de tênis parecido. Você já teve esse fato? Você já saiu, já foi para a escola, você está com o mesmo tênis de um colega, ou a mesma calça jeans, ou a mesma camisa. Isso é
o resultado dessa massificação a Esté está falando aqui, as roupas da C&A e da Renner, é isso aí, é loja de departamento. Né? Você vai, compra uma roupa, achando que você está arrasando o máximo, daqui a pouco você vê uma pessoa com a mesma roupa que a sua, porque também achou o máximo e estava barato. Então, quando a gente assusta, a gente está com gostos musicais muito parecidos, a gente está com roupas muito parecidas, a gente está com ideias muito parecidas, e isso é justamente a massificação da cultura que nós recebemos. Então, veja, e aqui é o centro da discussão desse capítulo, que eu quero trazer para vocês, a ideia de indústria cultural, lá na página 39, o tópico 3.2, a Escola de Frankfurt, Teoria Crítica e Indústria Cultural. Esse é o centro que eu quero trazer para vocês. É como que a indústria cultural, como que o uso, a influência que o capitalismo tem na formação da cultura, gera o que nós chamamos de cultura de massa, uma homogeneização, uma padronização. E com isso acaba, de alguma forma, gerando um impacto na sociedade muito visível, né? Uma padronização de comportamentos, uma padronização de ideias, uma padronização de costumes, tá bom? Visando o quê, pessoal? E é esse que é a grande crítica. Visando especificamente o lucro das empresas que operam neste campo. Não há necessariamente o interesse das empresas que exercem poder cultural grande de enriquecer a cultura popular, de enriquecer com diversidade a cultura, mas de obter lucro. Mesmo que, por meio da obtenção de lucro, isso sacrifique, então, essa diversidade cultural, essa riqueza cultural. Pelo contrário, quanto mais massificada for uma sociedade, mais capacidade de obtenção de lucro essas empresas têm de obter. Quanto mais pessoas gostam de um determinado produto, e esse produto vira moda, mais a empresa vai lucrar com isso. Então, qual que é o interesse da empresa? Difundir, massificar aquele pensamento. Qual que é o interesse da indústria fonográfica? Massificar o gosto musical. Quanto mais pessoas tiverem o mesmo gosto musical, mais fácil fica reproduzir aqueles produtos e maior vendagem eles vão ter. Tá ok, pessoal? Então é uma crítica que está bem presente no início do século XX, né? E que foi muito forte neste contexto que eu trouxe para vocês, antes do período da revolução que nós tivemos com o advento da internet. E é justamente sobre essa revolução que nós vamos seguir o capítulo na compreensão da nossa próxima aula, tá bom? O que houve que, de fato, modificou essa estrutura, ou pelo menos trouxe novos horizontes para essa questão dos domínios que a indústria cultural exercia de uma forma tão forte no século passado, mas que ainda também, nos dias de hoje, tem a sua força, só que com novos elementos aqui em jogo. Tá bom, pessoal? Então, encerramos a aula aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, fique à vontade. Tudo certinho então, pessoal? Então vamos encerrar a aula. Beijão para todo mundo. Bom descanso para vocês, uma excelente sexta-feira e um excelente feriado aí para todos, tá? Um abração, gente. Com Deus, professor. Bom feriado. Falou, professor. Falou, professor. Até Falou, mais. gente. Bom feriado para todos. Um abração.